Bom dia, meu povo. Eu, como todo mundo sabe, eu sempre publico muitas coisas falando de juízo, falando sobre questões para amadurecer o cristão. E tem muita gente que às vezes nem tá muito ligada com o estudo, tá vendo a vida e às vezes fala, nossa, que isso? Gente, essa mensagem aqui é para quem tá pronto para receber. E eu acabei de compartilhar a questão do carnaval e eu sinto, Jesus está muito próximo. Todo mundo já tem estudado isso há muito tempo. Jesus está voltando. Mas nós vamos começar a ver coisas muito feias. E Deus está tocando muito forte no meu coração. Aprofunde na palavra de Deus. Beba e coma da palavra de Deus. Jejue, cuide do corpo, da alma e do espírito. Se enraize no Espírito Santo. Você vai precisar. Porque muita mentira vai... Ao mesmo tempo que o avivamento tá crescendo, é o trigo e o joio. Tudo vai começar a crescer. E a gente vai ter que ter discernimento espiritual para saber o que é trigo e o que é joio. O que é semente de Cristo e o que não é. O que vai ser queimado com fogo. Então, eu acho que eu não seria íntegra e eu não vou. Se você espera isso de mim, você pode sair do meu Instagram aqui agora. Se você me acompanha, se você me vê, você fica esperando que eu vou falar do amor de Jesus. Sempre é do amor. E muito de quando a gente fala de exortar, de cuidado, de busque Jesus, de busque se aprofundar, a gente tá falando isso com amor. Porque se eu não se importasse, eu tá só vivendo a minha vida. E eu também estou vivendo a minha vida. Porque não adiantaria nada se eu ficasse aqui só exortando todo mundo e eu não fizesse a minha parte. Eu tô vivendo a minha vida, tô cuidando do meu corpo, da alma e do meu espírito, tô fazendo a minha parte de me transformar. Mas eu não posso, como irmã, como te amando, não falar nada. Se você espera uma pessoa que te ama e te aceita do jeito que você é, que às vezes não vai te confrontar, de falar, isso não tá certo, não faça isso vai te fazer mal. Você pode até não fazer o que eu tô falando, isso aí é problema seu, mas eu não vou deixar de falar, eu não vou ficar te falando. Se você tá escutando aqui várias vezes e encher o saco, pode sair. Mas eu quero falar pra quem ainda precisa escutar. Se você estivesse vendo pessoas indo pra algum lugar que você sabe que não é legal, que vai fazer mal pra elas, e não pra mim, tipo, eu tô aqui, eu tô em paz com Cristo. Se você tá vendo que ela tá indo por um caminho que não é bom pra ela e você fica calada porque você não quer incomodar, não quer parecer chata, você tá sendo egoísta. E eu posso parecer chata, mas eu quero fazer isso por amor. Por amor, eu posso parecer chata, religiosa, eu posso parecer o que você quiser me chamar, eu não me importo. Mas eu não posso deixar de abrir a boca e falar do amor de Cristo por você, porque o amor que Deus coloca em mim é dele. E eu até quando andei conversando com o Senhor, né? Hoje eu fui no Jogar Beat, eu falei, Senhor, às vezes eu fico sem saber. É nesse tom? É sobre isso que o Senhor quer que fale? É dessa forma que você quer que eu fale? Por quê? Tem pessoas que são evangelizadoras e elas vão falar com as pessoas e chegar com as pessoas num tom, falando do amor de Cristo, que Ele é amado, que Deus... Tem pessoas que precisam disso para abrir o coração. Agora tem outras pessoas que precisam de chacoalhão. E Deus vai usar cada um da forma que Ele quer. E às vezes eu falo, Senhor, será que não era isso que o Senhor quer que eu fale? E não, essa é a minha mensagem. Deus me chamou para curar libertação, para esse lugar de mostrar coisas que vocês não estão vendo. E o amor de Cristo é lógico que eu falo através de um amor. Se eu não fizer isso, Deus não vai te odiar por isso. Mas você vai sofrer consequências por isso. É por isso que eu falo. É como uma irmã mais velha falaria, não faça isso por amor. E é o amor de Cristo em mim, não é o meu próprio. Então, o meu próprio talvez eu cuidaria só da minha vida. Tem pessoas, as evangelistas, né? A missão dela é fazer o quê? É trazer pessoas, é acessar pessoas, é plantar sementes. E aqui o meu trabalho com Cristo, a minha missão com Cristo é um lugar mais duro. O que é isso? É amassar semente, tipo, é quebrar a semente para ela crescer. É do amadurecimento, é de uma nova fase. Então, muitas das coisas que eu faço, você vai ver que não é para a pessoa conhecer Jesus. É para ela converter a Jesus. Às vezes, muitas pessoas que já estão na casa do Pai e não se converteram, que precisa de cura, de libertação, de discernimento, de profundidade. São essas pessoas que eu falo. Então, se você não entende nada, se você acha muito duro, se isso não toca o seu coração, é porque não é pra você. Você não tá pronta, não quer dizer que você é mais ou menos, o coração não tá pronto, não tem entendimento ainda. Eu já me critiquei muito, falei, gente, será que eu preciso ser mais? Falei, não, eu fui chamada para outra fala, e eu preciso assumir, tomar posse desse papel meu, que às vezes não é tão gostosinho, não é falar só coisa boa, né? É o limite, é a ordem do Pai. Quando a pessoa conhece Cristo, ela conhece muito essa questão do Espírito Santo, ela é inundada por esse amor constrangedor. E Deus Pai, Espírito Santo e Jesus está com a gente o tempo todo, é uma trindade e é um só. São três e são um.
Mas no começo, Deus usa muito, é como a gente nascer de novo. Primeiro a gente conhece mais o Espírito Santo, que é mais materna, que é esse amor que constrange. Mas o amadurecimento vem com a postura do pai. A postura do pai de botar limite, de ordem, de empurrar para o mundo, de confrontar. Então é uma postura, uma fala que ela confronta, que ela não é gostosinha. Mas é daí que a gente vai ter esse esmagar do crescimento. Sabe? A planta tem um tempo. Vamos pensar que tá a terra. Tem esse tempo onde Deus joga a semente. Aí entra. Você abre o coração. E entra a semente. E aí você fala, nossa, que gostosinho. Mas chega uma hora que o Espírito Santo chama, opa, vamos mais. E aí precisa amassar. Amassar e que vai deixar ela criar raízes para crescer e subir. E virar uma árvore. Como aqui Cristo falou junto ao ribeiro. Nesse momento que é confrontador, porque assim você tá ali naquela sementinha gostosinha, mas precisa romper, precisa ser confrontado, precisa criar resistência. Aqui que é o esforço. Ah, esforço próprio? Não, é de Cristo, é a semente de Cristo. Mas precisa do nosso esforço também, de confrontar com a gente, com as nossas crenças que a gente tinha do mundo. Porque tem muita gente dentro da igreja que ainda tá vivendo igual ao mundo. Então não é sobre ser moralista e ficar apontando, não é sobre ficar apontando, é sobre trazer a consciência. Você fala, nossa, eu nunca tinha pensado nisso. Eu tô vendo que dentro das igrejas tem pessoas que estão há muitos anos, pessoas da liderança, que tá na liderança das igrejas e que tá se misturando, por exemplo, hoje a gente fala de medicina integrativa, né? E que tem um monte de coisa que tem de ocultismo. Na arte tem um monte de coisa de ocultismo. Nas músicas tem muita coisa de ocultismo. E daí a gente vai dar um de crente moderninho. Tipo, não, a gente pode tudo, porque é tudo Espírito Santo. E aí tem esse lugar, tipo assim, tá, o Espírito Santo tem tanta vez na sua vida assim. Se ele te mostra uma coisa, você faz, você se mostra rendido ao Espírito Santo pra ele te incomodar com roupas, com músicas, com lugares. Você está rendido à verdade? Ou você acha que agora eu estou em Cristo, Deus faz tudo? É assim que você pensa Cristo? Você acha que vai ter uma transformação de pessoa, de vida? Não, e não é só coisa de ocultismo, não. Tô falando porque Deus tem me falado muito. Eu trouxe e falei aqui pra vocês. Deus tem me levado pra Tiago, né? Que a fé sem ação, ela é morta. Porque a salvação pela fé, ela te transforma e te faz mover. Se você tem fé e não faz nada, será que você tem fé mesmo? Se você foi salvo e não foi transformado e não teve mudança de rota, repensa. Então, não é só sobre ocultismo. Por exemplo, Deus tem me exposto coisa dentro de mim. Uma vez eu fui conversar com uma pessoa, eu falei, deixa eu te fazer uma fofoca. Deus me chamou a atenção do que eu falei fofoca. Tipo, presta atenção no que você vai fazer. A gente não dá a impressão de que é bonitinho, amiga, vamos fazer uma fofoca santa. Deus me chamou a atenção. Aí teve outra vez que eu no jogo agora de beach tênis, eu comecei, tipo, Deus vai trazendo situações e ele me mostrou orgulho. Eu orgulhosa ali, porque eu não queria... Deus me falando, Espírito Santo, orgulho. E eu tenho que engasgar, tipo, às vezes mesmo achando ruim, eu falei, mas eu preciso observar e entender que era orgulho. Eu entendi. Então, essas pequenas coisas, tipo, de pequenas atitudes nossas, pequenos comportamentos que o Espírito Santo, ele avisa, ele fala, olha só o que você fez. E aquilo te constrange, você não quer fazer aquilo de novo. Então, meus amores, eu tenho trabalhado esse incômodo meu. Eu tenho que aprender a ser quem eu sou e quem Deus me chamou pra ser e falar da forma que Deus me chamou pra falar. Às vezes eu não vou ser fofinha. Eu nunca fui a pessoa mais popular. Eu não sou muito fofinha. Mas eu falo de um lugar de amor. E tanto que às vezes eu cuidava tanto das pessoas de uma forma de tirar as consequências. Eu não me preocupo mais em carregar. Em querer, tipo, forçar as pessoas ou carregar o fardo das pessoas por elas. Você tá fazendo mal essas escolhas, vai ter o tempo que eu vou te falar. Se for minha amiga, eu vou te falar. E mesmo se não for, se tiver a minha proximidade, eu vou falar. Falar, isso aí não é legal, cuidado. Se você fizer, eu não deixei de falar, não fui omissa. Vocês viram um caso que aconteceu do pai, que ficou sabendo que a esposa traiu ele, e ele escreveu uma carta, amorosa até parece, e matou os 2 filhos, matou, parece que um nem faleceu ainda mais novo, mas atirou nos 2 filhos e se matou, por causa de uma traição. Isso foi uma forma de vingar a esposa. Mas pra você ver, tipo assim, que alma fraca. Por que a gente fala de cuidar de corpo, de alma e do espírito? Que alma fraca. Teve parte espiritual tentando? Com certeza teve. Sempre que tem suicídio, tem morte, sempre tem parte de espiritual. Mas por quê? Uma alma fraca. E quantas almas não pensam que vão morrer, que matam porque foi traído, porque... O que é isso? Então, assim como a história das 10 virgens, né? Que 5 se prepararam e 5 não.
para a volta de Cristo, para as bodas. Você está se preparando mentalmente, o coração, comportamentalmente, como é que fala, de corpo, alma e espírito, é dos três. Se você não fez, vai fazer uma cura e libertação, vai renunciar, limpar o que está para trás. Se não fez, vai aprender a limpar coisas que tá de amargura no coração, perdoar quem tem que perdoar, vai limpar a sua casa, vai limpar seu guarda-roupa. Depois, e isso acaba sendo o último passo do corpo, vai começar a se alimentar com comida de verdade, vai cuidar de gula, se libertar na parte física, de obesidade, de comilança, de vícios. Vai desintoxicar a vida, vai abrir espaço para Deus tomar conta desse vaso com o azeite dele, se preparar para a vinda de Cristo, porque está chegando.